Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Pergunte Pra Gente. Aqui nós falamos sobre como conhecer a si mesmo e a humanidade que existe em você. E isto é o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal na prática. Eu sou o Ailton Souza e você é muito bem-vindo aqui. Hoje vamos falar sobre o medo e a coragem. Porque a maioria das pessoas tem ou desenvolve algum tipo de medo. E o medo já é tido como um dos maiores inimigos do homem. Lembrando antes que o nosso e-mail é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas para nós. Então, vamos falar sobre o medo e a coragem. E para começar, vamos a uma pergunta conceitual. O que é o medo? E afinal, para que ele serve? O medo é uma sensação, mas pode ser também um sentimento que te faz ficar alerta para algum perigo iminente, algum perigo que ocorre em relação a você, a sua pessoa. É uma sensação de medo que se torna muito física às vezes, e o sentimento já é mais interno, quando ele está dentro de você. É quando você tem algo no ambiente que te alerta ou também que ocorre externo a você e que te provoca sentir o medo. Isso tudo é fisiológico e irracional. Então, dentro de você, quando algum perigo acontece à sua volta, disparam-se diversas reações químicas no seu corpo. É como se fosse uma tempestade interna, com descargas de adrenalina, cortisol e outros hormônios. Tudo de uma vez. E isso acelera o seu coração muito rapidamente, causando diversas mudanças em você. É um preparo para a sua ação. Então nós entramos no que eu chamo de modo de sobrevivência. Só para citar algumas dessas mudanças, é como se acontecesse de uma vez, tum! O seu coração acelera, disparado, e a sua visão fica muito focada, assim, olhando para a causa do perigo, tentando entender ali. Só que você não pensa, você só reage. É como se você ficasse hipnotizado. Então, você sente o sangue fluindo para os seus pés e mãos. Na verdade, isso tudo é um preparo para você lutar ou fugir. É uma reação. E quando acontece isso, veja bem, o sangue que sair de algum lugar, ele vai para outro. E ele abandona as áreas mais altas do seu cérebro. É por isso que lá no seu neocórtex pensante, essa parte mais alta do seu cérebro, o sangue sai dali e flui para as outras áreas. Por isso que você não consegue pensar direito quando está em perigo. É somente reação, atitude. É isso que o seu corpo quer. Você não pensa assim com calma e decide o que vai fazer, não. Não acontece dessa forma. E tem tantas outras reações involuntárias dentro de você que todas elas são simplesmente com foco de proteger a sua vida. Como se manter vivo naquele momento. Então, em resumo, é lutar ou fugir. As pessoas brincam que é ou mato ou morro. Ou eu corro para o mato ou eu corro para o morro. Tudo se resume neste momento ao lutar e fugir. Simples assim. E você escolhe qual dessas duas atitudes vai tomar, dependendo dos sinais de perigo que foram os seus alertas. Então, quase sempre é fugir. Assim, a função principal do medo é proteger a sua vida e a vida de todos os seres e animais. A parte mais importante para eu te mostrar aqui sobre o medo, é como ele nasce. É porque quando ele acontece em você, ele é irracional. Ou seja, ele não nasce assim do seu raciocínio calmo, tranquilo, não. Não dá para você prever exatamente o que você vai fazer. Veja bem, entender isso tem uma grande importância porque vai te mostrar quais são os caminhos que acontecem dentro de você. E aí, depois que você entender isso, você vai conseguir ver quando acontecer ou lembrar de algum acontecimento de medo, não é mesmo? Nós temos, assim, partes mais distintas em nossos cérebros. São milhares de divisões já estudadas e que foram feitos para entender essa máquina fantástica que nós temos. Mas vamos supor que nós fizéssemos um zoom em nosso cérebro
e assim ele fosse se aproximando de fora para dentro. A primeira coisa que nós veríamos, seriam bem nítidas para a gente, seriam umas divisões, 3 divisões, é o chamado cérebro trino. Uma parte menor é a nossa base, ele está aqui mais baixo, é uma parte central do nosso cérebro e bem mais baixa. Essa parte menor na base é chamada de reptiliano e ela cuida da sobrevivência e da nossa reprodução. É o nosso cérebro mais físico, animal. Inclusive, ele é chamado de reptiliano justamente porque o nosso cérebro é o mesmo cérebro que tem nos répteis, básico, o cérebro animal, sem evolução nenhuma. E ele só serve para reproduzir e salvar você de ser predado por outros animais. Foi isso que garantiu com que nós evoluíssemos e chegássemos à civilização moderna como somos hoje. Depois, logo acima desse cérebro, nós temos uma parte mais central, que é uma parte intermediária. É o que chamamos de cérebro límbico, que tem um formato assim bem parecido com uma orelha. E esse nome límbico vem do anel, é pelo formato que ele tem. E ele cuida do nosso emocional. Todos os sentimentos estão instalados ali, todos eles são trabalhados ali. Inclusive, as pessoas pensam que os sentimentos estão aqui no coração, mas na verdade, não, porque o coração acelera quando a gente se emociona, então causou essa confusão nas pessoas, mas tudo é comandado pelo nosso cérebro mesmo. O coração é só uma resposta. Na verdade, todo o comando que está no cérebro, onde gerenciamento de emoções, nessa parte límbica, é que faz com que você sinta alegria, tristeza e outros sentimentos que são tão importantes e tão comuns para todos nós, né? O nosso grande cérebro, acima desse, é o pensante, o neocórtex. Esse é o nosso cérebro inteligente, que é o nosso cérebro, assim, que cuida mais do raciocínio, da fala, e tudo quanto for pensamentos estão ali. Falou em pensamentos, é aqui, na parte mais alta do cérebro. Bom, tudo isso funciona muito bem, porque existe uma coisa chamada plasticidade cerebral, que é a capacidade do seu cérebro de funcionar como se fosse um único cérebro, tudo interligado, funcionando tudo junto e misturado, ao mesmo tempo. Não é acontece uma coisa e depois a outra, é tudo em simultâneo. Agora, voltamos ao medo. Ele está instalado na parte mais básica do nosso cérebro, na parte mais antiga, no nosso físico, no nosso animal, na verdade, na nossa parte instintiva. Justamente porque numa situação de perigo, não dá para você pensar em nada, é simplesmente ação, e nesse caso, reação. Então, a ação ou reação é somente bruta, e é dali que parte uma grande explosão muscular necessária para te salvar. E é também por isso que ele carrega em si os maiores comandos energéticos para a proteção animal e comanda você e a sua natureza para sair dali. Por isso que ele tem o poder e a função de tomar o comando da sua vida e derivar para o modo de sobrevivência, sem pensar, sem te perguntar. Tudo isso involuntariamente. É um animal e, nesse caso, um homem com medo, ele pode, inclusive, fazer coisas que ele não conseguiria executar, porque todo o seu ser está comprometido com funções imediatas de salvar sua pele. Tudo coordenado em uma única direção. Saia daqui. Nesse caso, de você resolver fugir. Ou, se você for um Tarzan, no caso do exemplo do leão, de repente querer lutar com ele, ou de um jacaré, e aí tentar salvar a sua vida. Isso tudo vai de um certo preparo e de como você está na sua relação com a sua natureza em si, aquele momento. Bom, quais são os níveis do medo? A natureza, em sua sabedoria, criou vários níveis de intensidade para o medo. Então, nós sabemos que tudo na vida existem coisas que sussurram e outras que gritam dentro de nós. E nesse caso, o medo mais profundo e com maior explosão é físico. E ele sempre é o medo nascido para salvar a sua vida.
Por isso é que ele é irracional, está lá ligado no seu cérebro reptiliano, como eu disse. A natureza instalou isso em nós como item de fábrica. Então, ele está na sua base e também na minha, de todas as pessoas. Mas também existem flexões, níveis diversos para o medo. E esses níveis vão desde a ansiedade, que é a antecipação mental do medo. Ela te sussurra sutilmente a todo o tempo e se preocupa com você. E isso deixa, na verdade, você muito preocupado. Até os níveis mais altos de medo, mais ousados e que gritam em nós, como, por exemplo, um pavor, podendo chegar até as fobias. Tudo isso causa muito estrago em todos nós. E é aqui, neste ponto, que há um impacto profundo no nosso dia a dia, no hoje. Sabe por quê? Porque nós evoluímos e nos desenvolvemos como seres, como humanos, como cérebros mais pensantes. E nós nos mantivemos nessa base, ou seja, esses níveis de medos foram todos preservados em nós e têm acesso ao nosso ancestral mais antigo. Esse ser profundo que tem em nós, esse animal irracional. Então o medo, apesar de nós sermos civilizados, mas cada um de nós, lá dentro de nós, mora um animal ancestral, como se fosse assim, um bicho mesmo. E em uma situação de perigo, quando ela é detectada, vai fazer tudo para você se salvar primeiro. E depois salvar as pessoas que estão à sua volta, mas principalmente aquelas que você ama. Então, usando isso para todos os níveis, todos os recursos disponíveis dentro de você. Ele, se precisar, ele faz loucuras com você. Eu digo ele, o seu cérebro irracional, o seu cérebro reptiliano. Por tudo isso, é tão difícil controlar o medo e fazer você se sentir totalmente seguro. Então, mesmo no mundo moderno, onde supostamente existe mais segurança, sem tantos leões ou bichos soltos por aí, sempre existe algum tipo de perigo. E isso nos remete à próxima pergunta. Quais são os impactos animais do medo? Eu digo animais nos tratando como se fôssemos animais. É o nosso animal gutural, o nosso animal mais antigo que está falando em nós. Vamos pegar, por exemplo, uma gazela para comparar com esse animal mais antigo, que pasta tranquilamente junto com as outras. Aí está ela pastando e observe que aqui no meio nós temos um sensor de tranquilidade desligado. Na verdade, um sensor do medo ou um sensor de sobrevivência, como queira chamar. Nesse momento, ele está no modo tranquilidade, como eu disse. Ele está desligado, porque ela não sente ameaça nenhuma no ar. Nesse ambiente onde ela está tudo tranquilo. Todos os animais, incluindo o homem, têm um sensor parecido com estes e indica o perigo na região, o tipo de risco que a pessoa está exposta, mas na maioria do tempo ele permanece desligado. E isso é tudo tranquilo, porque está tudo bem no momento. Só que em algum momento, alguma coisa acontece. Alguma coisa faz com que dispare esse medo. É quando, por exemplo, a gazela é perseguida por um leão, aqui no exemplo. O sensor de sobrevivência dela é disparado e ela entra em alerta geral. Alguma ameaça apareceu e neste instante esse sensor manda todos aqueles comandos para ela dentro dela. Então ela entra imediatamente no modo de sobrevivência. Aquela explosão muscular acontece dentro dela. Lutar ou fugir? Nesse caso, você pode observar que ela está fugindo. Talvez nem todas consigam fugir, mas algumas conseguem. E estas que fugiram voltam a ficar totalmente tranquilas com o seu sensor de sobrevivência, que está instalado nela aqui, ou o seu sensor do medo, desligados. Ou seja, ele se desliga e o medo acaba aí. Isso no reino animal. Tudo isso vira somente uma memória muscular. Os animais, quando vão assim correr um risco, logo no momento seguinte, eles se desligam, eles ficam tranquilos, eles não ficam remoendo aquilo
muito tempo. Já nos seres humanos é diferente. Nós somos evoluídos. Nós temos neocórtex pensante. Então, esse mecanismo tão incrível, mais animal e tão antigo, não teve tempo de evoluir para se adaptar a todo o estresse moderno. Assim, quando o nosso cérebro evoluído começa a pensar nas consequências das ações, junto a um histórico daquilo que já causou, já aconteceu com essa pessoa, e somados a um sentimento de ser incapaz de fazer algo, isso, para aliviar aquela preocupação que a pessoa tem, aciona os gatilhos do medo e nós começamos uma maratona gradual de medo dentro de nós. Isso nós chamamos de ansiedade, que é o início gradual do medo. É o primeiro degrau na escala do medo. Então, a ansiedade é o medo de que as coisas que você quer não aconteçam da forma como você deseja. E ela nasce da expectativa da falta de chão sólido para estacionar essas expectativas até que ela aconteça. Em outras palavras, na maioria das vezes, acaba assustando e estragando você mais do que o problema em si. Quando você tem alguma coisa que você está desejando muito que aconteça e que naquele momento você não pode fazer nada para que realmente garanta o acontecimento disso. Então, automaticamente, você fica ansioso para com aquilo. Por isso, é preciso você localizar e desenvolver a coragem como antídoto do medo. Coragem? Sim. Não tem como eu falar de medo sem também não falar no território da coragem. E esse é o tema da nossa próxima pergunta. O que é a coragem? Como equilibrar coragem e medo, ou medo e coragem? Coragem é ter uma força interna para resolver os perigos, é enfrentar os riscos com bravura, é ter uma moral para fazer aquilo que você deseja que aconteça com você, é ter uma firmeza para enfrentar situações que se apresentem, mantendo, claro, uma grandeza dentro de você de acordo com o que você deseja. Essas são definições básicas de coragem, mas eu sempre gosto de citar a origem da palavra. Sabe por quê? Porque o significado da palavra coragem, ela vem evoluído do latim. Então, a raiz da palavra coragem é a mesma raiz da palavra coração. Justamente porque os romanos diziam que a coragem tem mais a ver com o coração do que com a razão. E estavam certos nisso, não é mesmo? E isso explica muita coisa, porque a coragem também mora lá no nosso ser mais profundo e é quase irracional, tanto quanto o medo, que eu expliquei anteriormente. Então, existe uma espécie de tensão natural entre coragem e medo. A coragem é uma decisão que parte do nosso emocional. E de tão profundo, nós devemos cavar em nós para descobrir onde ela fica e para que ela se sobressaia nos momentos de medo. Então, nós precisamos conhecer a nossa coragem. As pessoas pensam que coragem é não ter medo. Não, mas não é nada disso. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. A ausência de medo chama-se inconsequência. Eu vou abrir uma parte aqui só para falar um pouco sobre a inconsequência. Inconsequência é você não pensar ou nem considerar nenhum nível das suas consequências que aquele ato pode te trazer. É você bloquear totalmente aqueles avisos que a gente tem internos do seu cérebro mais racional. Na verdade, não é muito inteligente fazer isso, não é mesmo? É importante você observar os seus medos, para ver os riscos que está correndo e assim agir prevenindo. E a inconsequência bloqueia tudo isso. Nós precisamos fazer isso para nos proteger. O medo, então, ele nos previne e só. Então, olhando finalmente sobre esta ótica, nós chegamos a uma outra conclusão que é muito importante. Ter medo não é ser fraco. Não é. O medo é necessário
E o que temos que desenvolver é o respeito aos seus avisos. Fazer as considerações necessárias sobre o que está sendo ponderado e ativar todas as cautelas dentro de você, se necessário, de modo a você ficar garantido com um mínimo de segurança na situação. Nós só não podemos permitir que o medo assim norteie as nossas vidas, que guie os nossos caminhos. Não podemos permitir que ele escolha as nossas escolhas, porque isso sim nos tornaria fracos. Então, sentir medo dentro de um normal é até saudável e faz parte do jogo da vida. Nós temos que aclarar até onde é saudável ter medo, não permitindo domínio sobre nós. Ter consciência de que o medo é a sua criatura. Então, você como criador, claro, deve dominá-lo sempre que achar necessário. Agora, nós vamos retomar nesse ponto a coragem. A coragem, para ser completa, é quando você age se sentindo, mesmo que você estiver com medo. Você sentir aquele friozinho na barriga que causa ali, né, pelo medo de não dar certo, mas mesmo assim agir. Isso é a coragem. Isso mostra muito bem aquela briga que eu citei que tem instalada dentro de nós, nas partes diferentes do nosso cérebro. De um lado, o seu cérebro razão, falando para você seguir por um caminho. E do outro, a sua emoção, falando para você seguir em outra direção, tomar outras atitudes. E no meio disso tudo, você tendo que encontrar a coragem dentro de você para decidir sempre, apesar daquele medo que dá de errar. Uma outra conclusão que salta aos olhos é que acabamos de expor é que a coragem está dentro de você já, está dentro de cada um de nós. Ela existe potencialmente dentro de nós. E apesar disso, a coragem é uma aquisição e não um ensinamento. O que eu quero dizer com isso? Que muitas coisas podem ser ensinadas, mas a coragem não é uma delas. Você pode até ser inspirado a ter coragem, mas não ensinar a ter. Porque mesmo quando a coragem já está dentro de você e você sabe que existe ela lá dentro, nós precisamos pagar um preço por ela. Na verdade, nós precisamos ter um conhecimento maior da nossa coragem, onde ela habita. E esse é o preço pago, conhecendo ela e descobrindo exatamente onde ela está dentro de você e convencer ela a permanecer contigo. Então, na verdade, nós temos que cativar a presença dela para que quando a gente precise dela, ela realmente apareça em nós. Então, vamos à próxima pergunta. E quem não tem medo? Tem pessoas que acham que não tem medo, mas eu duvido um pouco. Existem dois níveis sobre o não ter medo de nada. O primeiro, que salta aos olhos, é o nível da inconsequência, que eu citei agora há pouco. Não medir as consequências das suas atitudes é mais assim loucura do que coragem propriamente dito. Eu não acredito que a inconsequência seja muito saudável ou mostre realmente não existir medo dentro de alguém. Para mim, é mais uma forma de protesto ao próprio significado do medo. Já o outro lado de não ter medo, a meu ver, nem existe. Eu acredito que todas as pessoas ou têm ou já tiveram algum tipo de medo em algum momento de suas vidas. Eu concordo que tem pessoas que têm mais medo e outras que não têm nem tanto medo assim, ou quase nenhum. Pode até ser que ele esteja controlado ou adormecido, mas ele está lá. Ele é inerente do ser humano. Na verdade, é a natureza cuidando da sobrevivência do que ela produziu. Por isso ela colocou essa forte ferramenta em você. Na verdade, o medo é uma ferramenta. É tão forte que nem o ego é capaz de escondê-lo ou controlá-lo totalmente. A realização do que é o medo existe justamente para que você aprenda a conviver pacificamente com o seu ser e não coloque você mesmo em risco. Por isso é preciso você aprender a entendê-lo e controlá-lo. O que nos remete
a nossa próxima pergunta. Qual é o impacto de viver com medo? O que eu sinto de viver com medo? Na verdade, o impacto de viver com medo é muito grande, às vezes gigante. Só que ele se embute na vida das pessoas e por isso não é totalmente percebido assim instantaneamente. Eu vou descer um pouco mais nas raízes do medo primeiro, para depois eu apontar os impactos e você conseguir acompanhar todo o raciocínio. Nós nascemos apenas dois tipos de medo. Só existem esses dois dentro de nós quando nascemos, que é o medo de cair ou o medo do barulho. Cair ou barulho, através de um susto. O medo de cair é um medo óbvio, porque ao cair significa você cair de grandes alturas, claro, com risco de morte certa. Então, toda essa obviedade do medo foi instaurada em nós desde os nossos antepassados mais distantes que não caíram nos penhascos, mas eles ficaram precavidos em relação a isso. E isso foi passando até chegar a nós. O segundo medo é o medo de altos barulhos, que a gente conhece como susto. Altos e repentinos barulhos nos dá aquele susto e dispara todos os gatilhos do modo de sobrevivência. É quando, na verdade, nós nos damos conta do que está acontecendo. E aí, muitas vezes, nós já estamos em ação, nós já estamos agindo quando a gente entende o que está acontecendo. Ou, às vezes, agimos até sem entender o que está acontecendo. Portanto, na verdade, nós somos capturados pelo susto através do barulho. Todos os outros medos foram adquiridos ao longo de nossas vidas. O medo normal pode até ser considerado bom porque te protege, mas o medo anormal, insistente, fora do controle, é ruim, é mau. Destrói vidas que poderiam ser muito melhores se fossem muito amenizados ou até eliminados. Nós adquirimos muitos medos, principalmente em nossa infância, e eles constituem apenas uma sombra ruim do que poderia, na verdade, acontecer, mas que geralmente nunca acontece, felizmente, né? A maioria não tem base assim na nossa realidade de hoje, atual. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos assim identificar quando e onde nós adquirimos cada um dos nossos medos. E por isso nós não conseguimos combatê-los. E o medo é um dos maiores inimigos das pessoas, como eu citei no início. Ele está no alicerce dos nossos fracassos, das doenças graves, de muitas loucuras instantâneas e muitas vezes até de morte que a gente esbarra por aí. Muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos como adquirimos tantos medos e a resposta é que não foi consciente quanto hoje. Nós não tínhamos a visão e a cabeça, o entendimento, o raciocínio que nós temos hoje. E isso vem do fato de nós termos uma imaginação fértil, principalmente quando éramos crianças. Do fato de nós contarmos histórias para nós mesmos que representam os fatos que vivemos. E o pior, nós acreditamos nessas histórias. Vejamos. Vamos supor uma criança que fica paralisada pelo medo quando assiste um filme, por exemplo, de terror, mesmo indevidamente. Ela não deveria ter assistido, mas vamos supor que ela assistiu. Na sua imaginação, ela começa a acreditar que há um homem mau debaixo da cama, um bicho-papão, e que vai arrastá-lo e levá-lo. Se a mãe dela, em meio a todas essas atribulações diárias, observar o que está acontecendo e tiver a paciência e principalmente a sabedoria de ir lá, acender as luzes, mostrar para aquela criança que não existe nada debaixo da cama, e nem dentro do guarda-roupa, e nem em lugar nenhum da casa, para que ela fique segura, aquele medo já estava quase instalando na criança e era, portanto, real do ponto de vista dela, da criança. Aquele medo se cura, porque a mãe mostrou que não tinha nenhum risco ali. Porque o fato, na verdade, é que o bicho-papão não existe.
mas a criança já havia até se convencido da existência dele, porque ela já havia contado essa historinha para si mesma. A criança, através do filme, se deixou convencer de que o bicho-papão existe. Então, se a mãe intervir naquele momento, a cura acontece. O medo some, mas fica existindo um bicho, mas ele não é tão papão, ele é um bicho-papão bom. Ou seja, ela modifica aquela historinha e conta para si mesma uma historinha melhor. O bicho-papão se torna então só um pensamento que passou. E o medo também parou de existir naquele momento dentro da criança. Passou de muito real para não mais que uma lembrança, que não tem base na realidade. O medo do homem debaixo da cama, então, ele foi morto e aniquilado naquele instante dentro da criança. Mas o grande detalhe é que existem outros dias e outros medos vão aparecer. E alguns deles, eventualmente, vão se instalar. Porque nem sempre as mães estão ali guardiãs, né? Estarão alertas, presentes, disponíveis para matar o medo ali naquela hora exata de que ele está se instalando. E depois que se instalar, aí você vai ter que aprender a conviver e a controlar ele. Muito possivelmente já aconteceu isso. Porque lembre-se, o medo é irracional. Não basta saber que não tem ninguém debaixo da cama. Nós temos que olhar para ver e se certificar de que realmente não tem. Nós temos que estar atentos e acreditar de uma forma visual de que aquilo ali é só uma fantasia da nossa cabeça. E a partir daquele momento, esses medos já são parasitas, eles ficam se alimentando muito do nosso desconhecido e quanto mais desconhecido uma coisa for para nós, mais a imaginação vai crescer naquela coisa e vai alimentar o medo. E aí, é claro que ele cresce. E se deixarmos, ele se torna mais forte que nós. Afinal, ele é irracional, como eu disse. Assim, nós seguimos as nossas vidas, mas isso tudo que acontece lá na nossa infância judiou e judia muito de nós no hoje. Porque nós não passamos assim incólumes pelo medo. Nós sempre temos problemas. Ele nos afeta assim, o nosso dia a dia, nos modifica e modifica a nossa vida sempre. Nós fazemos diversas coisas por causa do medo. Só que tem um detalhe. O que mais nos impacta e nos prejudica é aquilo que nós deixamos de fazer por causa do medo. É assim, nós deixamos de fazer milhares de coisas todos os anos por causa dos nossos medos. Nós bitolamos nossos filhos e muitas vezes as pessoas que a gente ama. Se nós fôssemos medir o impacto real do medo em nossas vidas, com certeza nós veríamos que vale muito a pena lutar para vencer ele. Então, vamos ver quais os tipos de medo, para poder a gente entender um pouco melhor como funciona. Existem medos para todas as funcionalidades humanas. Então, tudo que o ser humano faz, em algum momento pode gerar medo em todas as diversas pessoas. Existem tantos tipos de medos que não caberia citá-los todos, mas alguns comuns são medos de pessoas, situações, medo de não ter dinheiro, de contas, de falar em público, é um medo muito latente, de dirigir às vezes, de se expor, de brigar, de ser amado e outros vários. Na verdade, algumas pessoas têm uns e outras pessoas têm outros, mas existem vários tipos de medo. É como eu disse, onde existir alguma funcionalidade humana, sempre existirá algum tipo de medo. Desde o medo da perda até o medo da dor ou do processo de mudança, muitas vezes, e também dos resultados. Desde o medo dos animais grandes, e claro, justificados, assim, como se fosse um leão, um tigre, se você esbarrar com um elefante, com certeza é natural ter medo. Até medo de insetos e fobias. Por exemplo, uma formiga, cobra, baratas, que nem sempre temos ideias assim de onde vieram todos esses medos. Mas eles existem em nós. E ainda alguns medos que são não identificados. Vou dar um exemplo.
Imagina que uma pessoa está conversando com a outra e aí ela chama para ir em alguma coisa, uma festa, por exemplo, e a pessoa fala assim, eu não vou não, porque eu estou com medo. Aí a outra pessoa diz assim, mas medo de quê? E a pessoa para pensar e observa que, na verdade, eu não sei, mas eu tenho medo. Então, muitas vezes, o medo é não identificado. As doenças mais diversas ou afins também causam medo. Medo, por exemplo, é uma coisa que está dentro de nós. E viver com medo é um fato. Quanto mais a humanidade evolui, mais nós temos consciência e mais tipos de medos e fobias são identificados, catalogados e tratados. E cada um tem a sua especificidade. Na tentativa de um alívio rápido, mas às vezes duradouro, nós fazemos, assim, como humanidade, muitas loucuras para tirar o medo de nós. Mas o pior é quando a gente não consegue, por algum motivo, retirar ele de nós. E nós temos que conviver conscientemente com ele. E saber que ele está ali, como se fosse um monstro debaixo da cama, ou dentro do armário, ou representado pelo nosso cônjuge, ou também no nosso trabalho, algum colega de trabalho, em nosso dia a dia. Nós chegamos finalmente à conclusão de que ele está dentro de nós. Ele mora conosco. Esse monstro, chamado medo, reside em nós. Existem várias técnicas para aliviar o medo de, viver e de sentir medo. Elas vão desde a dessensibilização sistemática, que é um feito com uma espécie de regressão. Na verdade, é uma escadinha do medo para você poder subir dali, sair dali e fugir. Lembrando, claro, que essas técnicas que eu vou citar, elas devem ser aplicadas somente por um profissional habilitado e consciente de que cada caso é um caso. Então, você, claro, não deve fazer isso em casa. Outras técnicas é usar um medo maior para afugentar um medo que te assombra e que te assusta, mesmo sabendo que aquele medo maior pode vir a se instalar. Acontece que, às vezes, aquele medo maior não te assusta tanto. Você tem consciência de que ele é maior e não te assusta tanto. Por exemplo, Ailton, eu tinha um medo muito grande de falar em público, principalmente quando eu estava gravando. Inclusive, claro, tem vídeos aqui no canal que provam isso. E foi preciso eu pôr na balança um medo muito maior que eu criei conscientemente e até desenvolvi ele para combater esse primeiro medo. Eu fiz assim, eu disse para mim mesmo que se eu não aprendesse, se eu não vencesse esse medo da câmera e de principalmente gravar, que eu não conseguiria comunicar com as pessoas da forma que eu desejava e passar para elas os conteúdos que eu tanto queria realizar. Então, eu cresci esse segundo medo, esse medo secundário, até ele ficar tão maior que eu conseguisse vencer o primeiro. Porque aí eu sabia que só dependeria de mim e de meus esforços pessoais para eu conseguir evoluir. Assim, eu usei uma coisa que eu chamo de briga de medos, para ficar refém do medo que vencesse essa pendência. E está dando certo, pois hoje eu estou aqui com você fazendo isso, me comunicando através de uma câmera e de uma gravação. É claro que é perigoso fazer isso. Existem riscos. E é possível você usar esse fogo contra fogo e sair do outro lado sem se queimar. É sim, mas tem que ser visto, cada caso é um caso. Vamos à próxima pergunta. Existe uma personalidade do medo? Muitas pessoas me perguntam isso. Sim, existe. Existe uma persona que sofre mais por viver e basear a sua vida estando sempre com medo. Claro que isso não é o que ela desejaria, não é o que ela deseja que aconteça com ela. Ela não queria isso. Mas, quando nós estamos estudando as personalidades, nós vemos que tem curvas da natureza onde nada se cria e nada se perde. E com tudo se transforma, como foi falado por Lavoisier, se não me engano, em 1750, meados ali, deixando claro que tudo isso são transformações que se iniciam num ponto e provocam mudanças ao longo da sua vida bem adiante. Nesse contexto da natureza, existe uma das personalidades
que tem características de maior aderência ao medo, como um ponto de apoio. Na verdade, ela se baseia na sua insegurança e faz do medo um ponto de apoio. Isso acontece porque ela viveu uma situação lá na sua infância que levou a pessoa a se sentir insegura. Tudo isso aconteceu, claro, gente, de forma inconsciente quando ele ainda era criança. Assim, ela fixou um caminho para seguir dentro dessa trilha de insegurança. E isso justamente porque ela queria buscar uma segurança. E isso gerou esse caminho subconsciente na tentativa de entender ele, o que aconteceu para fugir assim da dor que isso representou na situação, ela acabou caindo na insegurança. Isso aconteceu lá na raiz porque a sua referência era inconstante. Horas ela confiava, horas não confiava nos adultos à sua volta. Isso gerou insegurança em si e traduziu para ela mais tarde num medo latente que fica aqui dentro dela. E por fim, esta persona vive sempre buscando segurança nas outras pessoas e situações onde ela puder fixar e crescer na tentativa constante de construir a segurança dentro de si. O resultado prático disso é a ansiedade contínua e profunda. Assim, ela tornou-se refém do medo e sofre muito com isso. Bom, antes de passar à próxima pergunta, lembre-se do fato de que esta pessoa que eu citei, ela não escolheu viver com medo. Isso aconteceu na vida dela e ela precisa entender isso, de que ela precisa conviver com isso, lidar com isso, porque é a vida dela e ela não vai mudar essa sensação, porque ela já está tão amarrada dentro dela que ela precisa aprender a conviver com ela e conseguir tocar a sua vida apesar do medo. Vamos à próxima pergunta. Como enfrentar os medos? Bom, existem diversas técnicas e cada qual é um pouco mais apropriada para um tipo de medo e outras para outros. Se ele for mais raso ou se ele for mais profundo, e as determinadas características é que vão determinar exatamente qual técnica que você vai usar. Umas são mais eficazes e outras nem tanto. Eu vou falar uma que é assim bastante interessante e que ajuda você a retirar o peso do medo da sua vida. Mas eu alerto, hein, que essa técnica às vezes é assim, sufocante. Ela não se encaixa em todas as situações, não. Mas onde ela se encaixa, ela é muito eficaz. E nós temos também que ter muito cuidado e principalmente juízo e consciência para utilizá-la. Por isso é que eu peço que você considere muito profundamente antes de decidir se utilizar de uma técnica como essa que eu vou apresentar. Trata-se da técnica de queimar as pontes. Eu vou explicar isso contando uma história. Conta uma lenda que um general vencedor de grandes batalhas conseguia conquistar muitos reinos na região onde ele habitava, porque ele levava o seu exército para uma batalha e logo depois de chegar a uma determinada ilha ou um local, literalmente ele ateava fogo na ponte ou nos barcos, no caso de uma ilha, que ele usou para passar essas pessoas, que são seus soldados, para aquela ilha que agora ele estava querendo conquistar. Com isso, gente, ele não só mandava uma mensagem clara para os seus soldados de que não havia retorno possível, como também, exatamente por isso, eles lutavam agora, já não era mais tanto para conquistar aquela ilha. Eles lutavam para salvar as suas vidas. E com isso haviam resultados muito mais significativos de cada soldado, fazendo com que o seu exército fosse realmente imbatível. Porque uma vez que bloqueava-se um caminho de retorno, queimando as pontes, era muito mais fácil comunicar ao nosso cérebro animal que agora eu tinha só uma opção, ou eu venço ou eu morro. Então, funcionava muito bem essa técnica, apesar dela me parecer um tanto quanto cruel. O interessante é que ela explora a dor, o risco da morte. Por isso é que essa explosão de energia que a pessoa tem dentro dela, muito mais garante, nesses casos, porque a dor ela tem um peso 2,5 vezes mais do que o prazer.
Então, todas as vezes que você estiver em uma situação de risco e que tiver uma dor que te faça movimentar-se, vai ter uma explosão de energia muito mais forte, com um peso de 2,5 vezes. Mas isso, claro, é uma técnica que, se for traduzida para os dias modernos, pode e deve ser usada com atenção, porque ele coloca muitas vezes situações pesadas no nosso caminho e nós podemos aí nos matar ou matar o medo existente dentro de nós, não é mesmo? Então a gente tem que ter uma cautela maior para usar uma técnica dessa. Muitas vezes eles são irreversíveis, aquelas situações. Então, essa situação, às vezes, quando eu uso essa técnica, pode me prejudicar se eu perder o controle final. E é preciso ter muita consciência, então, para utilizá-la. Também existe uma outra variável dessa mesma técnica que utiliza uma seguinte metáfora. Eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro e depois eu vou buscar. Mas essa é uma técnica mais branda. Veja bem, porque ela se baseia em uma decisão mais racional. Ela é mais leve, porque ela tem uma explosão menor de energia, porque quando a pessoa supõe pular o muro para buscar o chapéu do outro lado, ela sempre vê que é possível voltar e subentende uma situação mais leve, mais assim, mais do dia a dia, não mortal tanto quanto o queimar as pontes. E o nosso cérebro animal sabe disso. Sabe por quê? Porque ele não comunica-se com palavras, ele entende atos, situações. E a pressão para salvar a sua vida é uma pressão muito maior no caso do primeiro exemplo. Essa técnica do jogar o chapéu, ela já não tem a mesma eficácia explosiva do que a de queimar as pontes por causa dessa situação, por causa desse detalhe. E ainda existem várias outras que podemos no futuro explorá-la. Vamos à tela final. Pergunte para a gente, em algum momento você se lembrou de alguém do seu convívio ou alguma pessoa do seu dia a dia, pessoas que talvez você ama e respeita e que deveriam saber mais sobre o medo e como identificar, entender e se livrar dele, ou pelo menos controlá-lo? Pessoas que serão melhores ao conviverem contigo sem medo? Envie para ele esse vídeo. Ele pode fazer bem. O fato dele entender melhor a tudo isso vai fazer com que ele viva melhor a vida dele e conviva melhor com você. Eu volto na próxima terça-feira com mais Pergunta Pra Gente. Aproveite e interaja. O nosso e-mail é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas. Eu sempre faço toque-toque. Tem alguém aí? Até terça. Fiquem com Deus.